Eu te saúdo com a paz do Senhor. Esta é a lição número 10 da classe de adolescentes. O amor na prática. Hoje, dia 9 de junho, é o segundo domingo de junho, portanto é o dia do pastor. Então, parabéns a você que é pastor ou para você que deseja ser pastor, que Deus abençoe a sua vida. Para esta aula, os hinos sugeridos são 89, 219 e 512. A mensagem: eu lhes dou este novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu amei. Ou melhor, assim como eu os amei. Amem também uns aos outros. João capítulo 13, versículo 34. Aqui nós já começamos esta aula com uma grande lição. E qual é a grande lição? Jesus mandou que nós venhamos amar uns aos outros. Mas antes dele dar essa ordem, ele nos amou. O que é a lição? Esta lição nos mostra que Jesus ele fazia na prática. Ele praticava para depois ensinar. E quantas vezes hoje nós não queremos ter nenhum tipo de aprendizado e queremos ensinar? A Bíblia diz lá em Romanos 12,6 que se é para ensinar, que haja dedicação ao ensino. O ensino ele é fundamental na vida de qualquer pessoa, independente se é um ensino cristão ou lá na faculdade, na escola. O ensino ele é fundamental, ele forma pessoas, ele forma profissionais, empresários, entre tantas outras questões. Entretanto, nós vemos aqui a grande lição de Jesus, que antes dele falar para que nós venhamos amar uns aos outros, ele mostrou na prática que ele nos amou. Então ele pode dar este mandamento, ele tem autoridade para falar de amor, por quê? Porque ele nos amou primeiro, se dando na cruz do Calvário por nós. Isso sim é um grande amor. Então, se alguém uma vez perguntar para você se alguém já fez algo amoroso, uma declaração de amor por você, você diga somente o seguinte: sim, Jesus morreu na cruz do Calvário por amor a mim, por amor à minha alma. Esta é a maior declaração de amor que alguém fez por mim. Vamos descobrir. Hoje vamos estudar a parábola do bom samaritano. Você a conhece? Ela, sem dúvida, é uma das histórias mais conhecidas dentro e fora do contexto cristão. Ela tem inspirado pessoas e instituições a demonstrarem compaixão pelos que sofrem. É interessante que, em primeiro lugar, é bom deixar bem claro que o samaritano ele não era bom, ele praticou uma boa ação. E por que é bom dar ênfase a esse negócio? Porque o povo samaritano não era um povo bom, era um povo completamente cruel, eram perversos. Então o que nós temos aqui na verdade era um samaritano que praticou uma boa ação. Vemos que essa passagem é uma passagem ela é tão conhecida dentro da igreja quanto também fora. Quantas pessoas que não são cristãs que conhecem a passagem do bom samaritano e às vezes até usa, né, como ditado popular. Ah, não, passou lá uma pessoa, eu estava lá num aperto e passou lá um bom samaritano e me acudiu e me salvou da pindaíba que eu estava passando. Então veja que há até um contexto, ditados populares, usando o texto aqui da parábola do samaritano, ou do bom samaritano, como você queira chamar. Então isso ela serve de estímulo para todos nós, para que nós venhamos praticar boas ações. Por quê? Em primeiro lugar, você pratica boas ações não para ser salvo, mas você pratica boas ações porque você é salvo. É igual à lei, você não obedece à lei de Deus para ser salvo. Você obedece à lei de Deus, você é obediente a Deus porque você é salvo. Então isso é muito bom deixar claro para que as pessoas venham compreender que as questões da lei, por exemplo, a lei não salva ninguém, mas a pessoa que é salva pratica a lei. Boas ações não salva ninguém, mas pessoas salvas praticam boas ações. Eu já tenho falado aqui e vou falar mais uma vez, te dar um exemplo bem prático. O empresário bilionário Elon Musk, ele certa vez ele disse à ONU, a Organização das Nações Unidas, que se eles falasse para ele, ele daria todo o dinheiro para acabar com a fome no mundo. Mas aí a ONU achou melhor não. Por quê? Porque não se acaba com a fome por uma questão política. Não é por falta de alimento ou falta de dinheiro, é por uma questão política. Mas não vamos entrar aqui nesse sentido. O que eu quero te dizer é o seguinte:
Supondo que a ONU firmasse ali um acordo com o Elon Musk, e Elon Musk realmente acabasse com a fome do mundo, seria uma atitude louvável do bilionário sul-africano, mas isso não daria a ele a salvação em Cristo Jesus. Por quê? Porque a salvação é pela fé e não pelas obras, como nos diz aos Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Hora de aprender. A conversa gira em torno de duas inteligentes perguntas. O que devo fazer para conseguir a vida eterna? Quem é o meu próximo? Jesus não oferece uma resposta sem antes conduzir seu questionador a uma reflexão sobre o que as Escrituras dizem acerca da primeira questão levantada. É muito interessante sobre a questão: o que eu tenho que fazer para ser salvo, para ter a vida eterna? Atos dos Apóstolos, capítulo 16, 31, nos diz que crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Eu já vou te adiantar. Não é que você vai crer e toda a sua família será salva. Não é isso que o texto está dizendo. Eu não vou aqui entrar em umas explicações mais aprofundadas, mas só para deixar claro. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes, até hoje, as pessoas dizem: não, eu creio, então toda a minha família será salva. E não é assim. A Bíblia, ali para resumir, é assim: crer no Senhor Jesus, e se a sua família também crer no Senhor Jesus, também será salva. A ideia é essa daí. Por quê? Porque eu não posso crer pelo meu filho, eu não posso crer pela minha mãe, eu não posso crer pela minha avó, pelo meu avô, pelo meu irmão, pela minha irmã, pela minha prima. A fé, ela é individual. Então eu não posso crer por eles de maneira nenhuma. Então, por essa razão, nós temos que crer no Senhor Jesus. Então, o que devemos, ou como diz ali, Jesus falou ali para o jovem rico, né? Para fazer algumas coisas, se ele observava os mandamentos, ele disse: não, isso eu faço desde a minha mocidade. E fazia mesmo. Mas ele estava preso ao dinheiro, que certamente não é o nosso caso. Então a grande pergunta é: o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Veja que Jesus não dá uma resposta pronta. Isso aqui nos dá um direcionamento interessante, principalmente para quem ensina. Muitas vezes os alunos chegam para perguntar e fazem com boa fé. Eles perguntam de boa fé algumas coisas sobre a Bíblia, por exemplo, e muitas vezes o professor, a professora responde imediatamente aquela pergunta. Isto não é bom. O ideal é fazer a pessoa pensar, dar uma reflexão para essa pessoa, ou fazer uma pergunta simples. Quando alguém, por exemplo, te perguntar alguma coisa sobre a Bíblia e você sabe a resposta, você pergunta para ela assim: o que você acha disso? Como você pensa sobre isso? Então ela vai dar o parecer dela. E em cima do parecer dela, aí você responde se ela está certa ou se ela está errada. Por quê? Porque quando você dá uma resposta pronta para a pessoa, aquela pessoa não aprende, ela só decora. E decoreba não é uma coisa boa, porque é só uma decoreba, depois, dependendo do caso, a gente até esquece. Mas a lição aprendida, de fato, nós levamos para o resto da vida. Então, quando alguém fizer um questionamento a você, responde ela com uma reflexão e também com uma pergunta sobre o que ela acha sobre aquele assunto. Então, vejamos aqui que aqui é uma grande questão que o Senhor deu àquela pessoa, né? E que grande reflexão foi essa, hein? E nós já vamos ver sobre estas questões. Quem é o meu próximo? Então, a partir dessa parábola, Jesus devolve a pergunta ao intérprete da lei. Na sua opinião, qual desses três foi o próximo do homem assaltado? Jesus o deixou em uma situação desconfortável. Mesmo contra sua vontade, ele diz: aquele que o socorreu. Note que a rivalidade ali é tão grande que ele não falou samaritano, ele falou aquele que socorreu, sem referir-se ao samaritano, tendo em vista a hostilidade existente entre os judeus e o povo de Samaria. Jesus então o diz: pois vá e faça a mesma coisa. Quando nós pensamos e observamos que nós devemos socorrer aquelas pessoas que necessitam, vemos, por exemplo, a situação lá do Rio Grande do Sul, que é uma situação terrível, é uma situação, sinceramente, é difícil até de comentar, porque é lastimável, é triste ver o povo do Rio Grande do Sul sofrendo aquela situação que está acontecendo por lá em Porto Alegre, né? Então, inclusive, o Porto lá parece que deixou um pouco de ser alegre. Perdeu um pouco do brilho dos pampas, mas certamente o Senhor verdadeiramente deixará lá aqueles pastos
verdejantes mais uma vez e as pessoas verão que Deus de fato é o Senhor. Entretanto, aqui para nós, sobre a questão do socorrer, como é que nós socorremos alguém? Será que verdadeiramente nós estamos socorrendo pessoas necessitadas ou nós estamos nos fingindo e passando de lado? Como é o nosso proceder? Porque Jesus falou para que nós venhamos ter a vida eterna, nós também devemos fazer boas obras. Por quê? Porque pela fé você pratica boas obras, porque você tem fé. Como você tem fé no Senhor, você pratica boas obras. Então, quando você pratica uma boa obra, e aqui eu vou lembrar mais uma vez, não é para praticar uma boa obra e fazer videozinho, fazer fotinho e postar em rede social. Isso você não terá nenhuma recompensa nesse negócio. Quando você fizer algo para alguém, para socorrer alguém, não tire foto, não te faça vídeo, apenas ajude e ponto. Então, quando nós socorremos a alguém, ali demonstra a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu estou socorrendo alguém é porque eu creio, eu tenho fé, que eu estou obedecendo o que Jesus mandou eu fazer. Amor na prática, uma visão atenta e cuidadora do outro. Jesus diz que quando o samaritano viu o homem, ficou com muita pena dele, ou compaixão, né? Eu acho uma expressão melhor, compaixão. O que é isso? Ter compaixão é se colocar no lugar do outro. Quando você, por exemplo, está passando por uma situação, vê uma pessoa passando por uma situação melhor, e dá um exemplo simples, a pessoa dá uma topada na rua, e você ri, significa que você não teve compaixão, você não se colocou no lugar dela. Mas se a pessoa tropeçou e você parece ter doído em você, então você se colocou no lugar dela. É isso que é compaixão, é quando nós nos colocamos no lugar de sentir a dor do outro. E quantas vezes nós cristãos estamos deixando isto de lado? Muitas vezes quando nós vemos um irmão, uma irmã cair, tanto no sentido físico quanto no espiritual, nós aplaudimos, batemos palmas, mandamos mensagem pelo WhatsApp, olha, lembra de fulana? Então, ela cometeu tal pecado, está disciplinada, aquele irmão, aquela irmã, aquele pastor, nós temos mais prazer de divulgar uma disciplina de alguém do que alguém que aceitou a Cristo como Salvador. Parece que nós não nos colocamos no lugar do outro, e isso é triste. Por quê? Porque não mostra o nosso caráter cristão. Quando alguém passa por uma situação de disciplina na igreja, por exemplo, ou coisas dessa natureza, o que nós devemos fazer é orar por essa pessoa e se colocar no lugar dela, e não ficar de fofoca com o nome dessa pessoa, fazer chacota com o nome dessa pessoa. Por quê? Porque primeiro, que isso não é da parte do Senhor, isso é feio. E segundo, amanhã pode ser comigo. E aí, como é que fica? Lembra que Jesus falou, o que ele diz que os homens vos façam, façai-vos também. Então você gostaria que as pessoas rissem se você caísse? Certamente que não, então não ria quando alguém cair. Você gostaria que as pessoas sorrissem e achassem graça e fizessem fofoca do seu nome se você for uma pessoa disciplinada, né? For disciplina na igreja? Não, né? Então, quando alguém cair num pecado, por exemplo, também, e for disciplinado, também não ria dessa pessoa, ore por ela, se coloque no lugar dessa pessoa, se compadeça dela, porque assim a Bíblia nos diz que aqueles que têm misericórdia alcançará misericórdia. A aproximação. Jesus destacou que o samaritano chegou perto do enfermo ferido. Quantas vezes temos visto pessoas enfermas, feridas, numa situação deplorável, mas nós não nos aproximamos. Deixamos a pessoa de lado, fingimos que nem é conosco. Quando nós pensamos e agimos dessa forma, estamos agindo de forma errada, equivocada. O Senhor quer que nós venhamos ter aproximação com aquela pessoa que está ferida, tanto no sentido espiritual quanto no sentido físico. Ou seja, no espiritual, quando uma pessoa é disciplinada, por exemplo, ou está enfraquecida na fé, nós devemos nos aproximar dessa pessoa. Quando essa pessoa está enferma, está doente, está no hospital, nós devemos estar presentes também. Então nós devemos estar sempre perto daquela pessoa que está ferida para dar aquela mão amiga, aquele apoio, e não para ficar depois de deboche, né, fazendo gracinha, chacota com isso, porque isso não é da parte do Senhor. Pode até parecer engraçado na hora, mas imagina se fosse com você. Você certamente não gostaria que isso acontecesse com você, né? Portanto, não faça com outras pessoas. Atitudes concretas. Diz o texto que o samaritano limpou os seus ferimentos com azeite e vinho e em seguida os enfaixou. Ele fez o que era possível naquele momento para auxiliar o necessitado. Há situações que quando você faz aquilo que é o básico, que aqui, como vimos, ele fez o básico. Ele fez o quê? Ele limpou os ferimentos com azeite e vinho,
Em seguida, enfaixou. Depois ele fez o que era possível naquele momento para auxiliar o necessitado. Quando você faz o necessário, não precisa fazer tudo, mas se você já faz os primeiros socorros, faz aquilo que está naquele momento de fato necessitado, você já está fazendo algo extraordinário que vai glorificar o nome do Senhor e certamente salvará a vida daquela pessoa. Quantas vezes as pessoas estão se perdendo porque alguém que estava próximo ali não fez o mínimo. Era só fazer o mínimo, às vezes é só dar um abraço em alguém. Quantas vezes nós chegamos vendo na igreja, por exemplo, os jovens, adolescentes, de modo geral, chegam cabisbaixo, né, dentro da igreja, e ao invés de nos aproximar para ver o que está acontecendo, se nós podemos ajudar, o que nós fazemos? Nós ficamos reparando a roupa daquela pessoa, falando mal nos corredores da igreja daquela pessoa, ou coisas do tipo. Ao invés de nós chegarmos, e às vezes aquela pessoa só precisa de um abraço ali faria toda a diferença. Eu me lembro que certa vez nós tínhamos uma consagração de jovens, um amigo meu, pregador da palavra, ele falou que estava indo para a consagração completamente entristecido. Eu não lembro exatamente por que ele estava triste, mas agora não vem ao caso. Ele estava completamente entristecido, estava com uma dor no coração que não acabava mais. E quando ele chegou perto dessa consagração, tinha uma senhora, uma irmã, que morava na rua. E quando aquela irmã viu este irmão, ela simplesmente chegou da janela, acenou com os braços e disse: "A paz do Senhor, meu irmão, que Deus te abençoe." Isso foi o suficiente, olha que interessante, isso foi o suficiente para vir nele o Espírito, ele sentiu algo diferente na vida dele e ele já chegou na igreja alegre. Só que da parte do Senhor, aquela saudação daquela irmã, daquela senhora, fez toda a diferença. Por quê? Porque ele viu que realmente, de alguma forma, Deus estava olhando para o ferimento dele, para a tristeza do coração dele. Então, nós devemos, da mesma forma, fazer o mesmo, nos colocar no lugar do outro. Às vezes nós precisamos fazer só o simples, só o básico, dar um abraço, né? Dar uma palavra amiga muda tudo. O amor cristão na sociedade. De fato, ou melhor, o fato de sermos ainda adolescentes não tira de nós a responsabilidade de discernir entre o certo e errado. Pelo contrário, temos os mandamentos e devemos guardá-los em nossos corações. É interessante que muitas vezes, quando nós somos adolescentes, eu falo porque eu já passei por lá, faz um tempinho, é verdade. Mas quando eu passei por lá, eu era terrível, era triste. Misericórdia. Só Jesus. Eu apanhei muito por conta disso. Porque eu era triste, eu era completamente um adolescente irresponsável. E o que acontece com isso? Eu não tinha em mim responsabilidade. E o fato de não ter responsabilidade, muitas vezes assim, mas é porque eu sou adolescente. Mas nós temos a palavra do Senhor, nós sabemos muito bem o que é certo e o que é errado, o que é pecado e o que não é. Nós sabemos muito bem, muitas vezes nos fazemos de bobo, para às vezes até enganar o pastor, enganar os pais e tudo, mas no fundo nós sabemos que estamos errados. Então nós devemos demonstrar o nosso amor cristão na sociedade, para que nós venhamos observar. Porque vamos pensar no seguinte, nós o que somos, né? Nós somos aqueles que ferimos como os ladrões da parábola? Somos aquela pessoa que fere? Será que eu sou aquela pessoa que fere o meu próximo? A propósito, você sabe quem é o próximo? O próximo é aquela pessoa que está mais próxima de você no momento. Então, por isso, há o nome próximo. Eu sei que é óbvio, mas é sempre bom falar também, não? Ou nós somos aquelas pessoas que somos feridos, como o homem encontrado lá no Samaritano, semi-morto. Que tipo de pessoas que nós somos? Nós somos o que fere ou nós somos o ferido? Ou somos aquelas pessoas que ignoramos o ferido como fizeram o sacerdote e o levita? Ou ainda, somos aqueles que socorremos o ferido, como fez o samaritano? Que tipo de pessoas nós somos na sociedade? Porque se nós somos aquela pessoa que fere, alguma coisa errada não está certa. Isso não é para nós. Nós não devemos ferir pessoas, nós devemos abençoar pessoas, nós devemos curar pessoas no nome de Jesus, para a glória do nome do Senhor. E também nós não devemos ser feridos. Quando alguém fere você com uma palavra ou coisa do tipo, você precisa também se posicionar. Olha, eu não gostei da forma com que você falou, isso me ofendeu e eu não gostei. Você precisa também se colocar para que você também não seja assim
ferido, porque se todo mundo que te fere você não fala nada, as pessoas vão passar a vida inteira ferindo você com palavras, com atitudes, porque você nunca se posiciona mesmo. Então você, mesmo sendo adolescente, você precisa se posicionar. Perguntando, por exemplo, né, quando uma pessoa te ferir, falar alguma coisa que te ofendeu, você pergunta assim para ela: era essa a sua atitude, era essa a tua intenção de me ofender? Pois conseguiu. Ou então você não fala pois conseguiu, você apenas pergunta: eu me senti ofendido, era essa a sua intenção? Se for a intenção dele, vai ficar mal para ela. Se não for, ela vai te pedir perdão e tudo resolvido. E nós não devemos ignorar o ferido, assim como fez o sacerdote e o levita. Nós devemos sempre fazer o quê? Estender a mão. Nós devemos sempre estender a mão. Eu sei que às vezes falando assim fica muito fácil, o difícil mesmo é a prática, e nós devemos praticar o amor, né? Muitas vezes falamos tanto do amor, mas nós não praticamos, isso é terrível. Mas nós devemos praticar mais o amor. Na sociedade, na igreja, na nossa faculdade, na nossa escola, dentro do lar, na família, nós devemos sempre praticar o amor cristão na sociedade, de modo geral. Conclusão: constantemente somos desafiados a viver fora da lógica do amor de Deus, mas como vimos, o amor é a única possibilidade de escolha para os discípulos de Jesus. Então, se você é discípulo de Jesus, o amor é a sua única saída, você não pode ser diferente. Ainda que as pessoas te firam, ainda que você me ofendeu e a pessoa continue te ferindo, ainda assim você tem que fazer o quê? Dar amor a essa pessoa. É difícil? Claro que é difícil. Jesus falou que era fácil? Jesus não falou que era fácil. O que Jesus falou lá em João 16,33? No mundo tereis o quê? Aflições. E claro que nós seremos afligidos, não tenha dúvida sobre isso. Mas eu sou só uma pessoa que está vivendo na adolescência. Mesmo você vivendo na adolescência, está na casa do Senhor, você vai passar por situações desta natureza e você precisa exalar o amor. É interessante que já observou que as flores, mesmo se você esmagar ela na mão, ela continua exalando perfume. Por quê? Porque independente de como ela está, ela vai sempre exalar o seu perfume, o seu interior, a sua essência. Então, qual é a sua essência? Quando uma pessoa te aperta, você continua exalando o amor de Deus? Ou você fica aí na bronca e já parte para a briga? Que tipo de cristão você é? Que tipo de discípulo de Jesus que você é? Ou você é igual Pedro, né? Pedro, qualquer coisa que dava, já puxava logo a peixeira, né? Inclusive, se Pedro fosse brasileiro, Jesus fosse a história aqui no Brasil, certamente Pedro, tenho certeza que Pedro seria paraibano, porque lá na Paraíba qualquer coisa, só puxar peixe, já puxa uma peixeira. É desse tipo que você é? Ou você é do tipo que, ainda que as pessoas puxem a peixeira para você, você faz o quê? Você vence no amor. E nós devemos viver a prática do amor. É claro que nessa questão física, literal, de a pessoa puxar uma peixeira para você, é claro que você precisa se defender. Não tem como se defender, corre. Vamos praticar. Número 1. O próximo é sempre um indivíduo criado à imagem e semelhança de Deus em necessidade. E nesse caso, aquela pessoa que está mais próxima de você. Número 2. Marque assim de cima para baixo. B, D, A, C. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Deus te abençoe. Tchau.